Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024, o Evangelho de Jesus é escrito por Mateus 18, de 21 a 19, e o versículo 1. Pedro traz esta oportunidade para nós refletirmos sobre esse tema tão urgente. Ontem refletíamos sobre o tema da correção fraterna, hoje o perdão. E aqui o Evangelho é dividido em 2 momentos. O primeiro, uma pergunta de Pedro, e o segundo momento, esta linda parábola contada por Jesus Cristo, de um empregado que se dirige ao patrão pedindo perdão, prazo, para então ele pudesse pagar a sua dívida. O patrão tem de compaixão, perdoa a sua dívida, e ele, saindo dali, se depara com outro colega, um irmão, que devia uma quantidade tão pequena, tão ínfima, e ele usou uma outra medida, uma outra proporção. Quando Jesus responde esta pergunta de Pedro sobre o perdão, contando esta parábola, e aqui a conclusão do Evangelho, Jesus, ele é então muito claro. Assim também meu Pai que está no céu fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ou seja, você deseja o perdão de Deus, mas você não é capaz de perdoar o outro. Quando você perdoa, você acha que você está oferecendo um benefício ao irmão, como se isso em nada te beneficiasse também. Observe bem, meus irmãos, quem primeiro recebe a graça é quem perdoa, não é quem é perdoado. Então, se o teu irmão pecar contra você, você deve perdoar. Quantas vezes? Quantas vezes ele precisar do perdão? Porque quem primeiro recebe a graça é quem perdoa. Vejam que quem é vítima do pecado é você, do pecador. Então, se o teu irmão pecar contra ti, quantas vezes eu devo perdoar? Lembra aquela passagem bonita que Jesus diz assim: reconcilia com o teu adversário enquanto tu caminha com ele para o tribunal, porque chegando lá você pode ser jogado na prisão e não sairá de lá enquanto não pagares o último centavo. Olha só, se você não perdoa, nós nunca sabemos o que nos aguarda do outro lado. Então, guardar rancor, ressentimento, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, me ofendeu, também vai ser ofendido. Isso não tem nenhum sentido cristão. É o contrário, até porque o perdão, ele não é opcional na nossa vida, ele é central. Quantas vezes Deus nos perdoa por dia? Milésima de vezes Deus nos perdoa. Deus tem paciência em perdoar e não tem pressa para condenar, Deus não quer condenar ninguém, mas existe uma consequência do pecado. Eu não posso, e assim é matéria, foi tema desta semana que nós refletimos, eu não posso continuar no erro e no pecado, eu preciso tomar consciência, e perdoar o irmão está dentro da nossa identidade, dentro das urgências da nossa vida. Eu preciso entender que eu devo perdoar. Quando Jesus diz, olha, se tu vens então fazer a tua oferta ao altar e tu te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí, onde você se encontra, vai primeiro te reconciliar com o teu irmão, só depois você virá fazer a tua oferta ao altar. Olha só, observe que Jesus está colocando tudo dentro das urgências. O que é mais importante, o que é mais urgente é a reconciliação, é o perdão, é viver bem com o outro. Por isso este tema, ele é tão bonito.
Quando Jesus conta a parábola, o homem tinha uma dívida impagável. Nos lembra o quê? Nós diante de Deus, nós tínhamos uma dívida impagável com Deus e nós imploramos e Ele nos atendeu. E por que agora eu, por picuinhas, por coisinhas tão pequenas, eu não faço a mesma coisa? Eu não coloco também a minha vida em favor do outro, né? Eu não uso a mesma proporção. Então, de Deus eu quero perdão, mas o outro não tem o meu perdão. Então, o empregado saindo dali encontrou o outro e o outro usou as mesmas palavras: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Ele não quis saber, bateu, humilhou o outro, jogou na prisão. E aí Jesus diz: o que Deus vai fazer com esta pessoa? Olha o que está dito aqui por Jesus. Então Deus vai usar a maldade, não que Deus seja maldoso, mas vai usar então esta mesma proporção. O que Deus vai fazer com esta pessoa? Então, se nós queremos o perdão de Deus, nós precisamos perdoar. É uma expressão linda que nós usamos dentro da oração do Pai Nosso, né? Perdoe os meus pecados, assim como eu perdoarei aqueles que me ofenderem. Procuremos, pois, queridos irmãos, viver a nossa fé à luz desta palavra de hoje, do Evangelho, que ter o perdão de Deus é com certeza também alimentar entre nós o amor e a misericórdia, perdoar o outro, o nosso irmão. Hoje a igreja celebra São Tarcísio, que viveu em Roma no 3º século da era cristã. Durante um período de perseguição aos cristãos, era acólito do Papa São Sisto II, que o encarregou de levar a Eucaristia a cristãos encarcerados. Tinha 12 anos. No caminho foi abordado por um grupo de malfeitores que queriam arrancar dele o segredo que levava bem protegido as hóstias consagradas. Ele resistiu por isso, apanhou muito e foi apedrejado. Apareceu um soldado romano convertido ao cristianismo que recolheu as âmbulas com o corpo do Senhor, mas já era tarde. Nascia para a igreja um novo mártir. São Tarcísio é patrono dos acólitos, dos coroinhas, e deu um lindo testemunho. O amor à Eucaristia, consagrou a sua fé com o martírio para não negar o zelo e o carinho pelo corpo de Cristo. Então, roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que a força da presença do Cristo dentro de nós nos leve a viver com mais carinho e amor também, no zelo pelo corpo místico de Deus, que é a própria igreja, é a comunidade, é a relação fraterna entre nós. A exemplo de São Tarcísio, o zelo pelo corpo de Cristo nos leve a crescer e amadurecer na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.